Olá a todos, bem-vindos ao Curtas, neste ano tão particular, neste ano tão excepcional. Ahm, mas o Curtas está de volta, fora do seu calendário habitual, mas não poderia deixar de marcar este encontro com os espectadores. Hoje connosco temos aqui o Carlos Conceição, que é já um habitué em Vila do Conde, já apresentou muitos dos seus filmes em competição e também foi um dos realizadores em foco numa das últimas edições, onde estreou a sua primeira longa-metragem, O Serpentário, que foi precisamente o filme de abertura do Curtas desse ano. O Carlos este ano está na competição nacional com o seu filme mais recente, Um Fio de Baba Escarlate, uma produção que vai estrear no Curtas, tem estreia nacional no Curtas, e portanto estão... Mundial. Mundial, obrigado Carlos pela correção, estreia mundial no Curtas Vila do Conde e é uma enorme honra para o Curtas acolher um autor tão querido entre nós como é o Carlos Conceição, um dos mais promissores cineastas da cinematografia mundial mesmo, porque em Portugal já tem algum cuidado em chamar-te promissor, porque em Portugal és de facto já um autor reconhecido, com um largo percurso. Nós no Curtas acompanhamos com muita atenção o teu percurso e por isso é uma enorme honra poder estrear mundialmente o teu mais recente filme, Um Fio de Baba Escarlate. Bem-vindo, Carlos. A honra, na verdade, é toda minha, porque é sempre um prazer estar de volta ao Curtas, é quase uma família da qual eu sinto parte, e ao lado da curadoria do próprio festival, da seleção do próprio festival, que é sempre extremamente estimulante e que não há ano em que eu esteja a participar que não sinta. Por acaso não é o caso do ano passado, porque o ano passado eu não estava numa competição, estava mais ou menos numa. Não, estavas em destaque, eras um dos cineastas em focos, portanto... Lá está. Mas esteja onde estiver, eu sinto-me sempre como um privilegiado por fazer parte daquele certame, digamos. Obrigado. Carlos, então a ideia destas conversas é adiantarmos um bocadinho, abrirmos um bocadinho o jogo. Estas conversas vão estar disponíveis na nossa plataforma de visionamento online e por isso é uma forma também de convidar as pessoas a ver o filme e depois de ver o filme também ter a oportunidade de ouvir alguns das tuas considerações, dos teus comentários sobre aquilo que foi o processo criativo e produtivo deste filme. Então, se calhar começávamos pelo início e a primeira pergunta que te fazia era que nos explicasses um bocadinho, que nos contasses um bocadinho como é que surge este filme, como é que surge esta narrativa e, sobretudo, como é que surge aquela personagem tão ambígua, não é? Ao mesmo tempo tão sedutor, que se chama Candide. A ideia era fazer um falso documentário sobre uma personagem de quem toda a gente fala, e nós vemos essa personagem e as pessoas falam para a câmara e nós vemos a personagem em reconstituições. A peculiaridade desse projeto era que nós víamos sempre coisas completamente diferentes consoante os testemunhos das pessoas. E tinha a ver com se ele era boa pessoa, se ele era má pessoa, porque é que ele se tornou relevante, porque é que ele era importante para a sociedade. Essa estrutura, não só documental como, digamos que quase de camadas e camadas paralelas umas às outras, acabou por dar origem ao meu filme que eu estou a fazer neste momento, que se chama Baía dos Tigres, e que é justamente sobre uma discussão, uma divagação sobre quem é aquela pessoa e porquê que ela é importante. Mas houve um lado da narrativa, o lado que levava a personagem para um panorama de estrelato que muitas vezes se autoalimenta e se autocanibaliza, e que se canibaliza, lá está. Esse lado, de certa forma, tal como a vertente dele ser serial killer, tornou possível o Fio de Baba. O Fio de Baba Escarlate também existia numa versão relativamente diferente, de argumento, que era, para mim, inspirada numa vertente um bocadinho específica do cinema que vem dos anos 70, em particular de um filme da Chantal Akerman que se chama Jeanne Dielman, em que uma personagem existe à frente da câmara e os tempos e o comportamento dela e a relação dela com o espaço e com as pausas, isso tudo nos iam dando um retrato não apenas da personagem, mas
do mundo em que a personagem se inseria. Isso é que eu acho mais interessante no dispositivo da Chantal Akerman. É certo que nós vamos sempre amadurecendo as ideias, elas, enquanto esperam para ser feitas, vão se transformando permanentemente. No meu caso, elas estão a transformar-se constantemente e até quase ao fim da montagem, até ao fim da mistura de som, inclusive no caso deste filme. E por isso as coisas vão se metamorfoseando, as ideias que se ramificaram para outros projetos vão se tornando autónomas, outras voltam e tornam-se novamente parte do processo, e a coisa acaba por existir depois de uma forma tão autónoma que nós já nem conseguimos dizer como é que aquilo começou e onde é que estávamos quando aquela ideia surgiu. E como é que é esse trabalho então de rodagem, sobretudo de direção de atores, de diálogo com os atores? Tu tens o João Arraes, que é já um habitué teu, já de muitos filmes. Tens o Mathieu, que é um repetente, é o segundo filme que faz contigo. E depois tens algumas estreantes. A Leonor Silveira, a Teresa Madruga e a Joana Ribeiro. É sempre... Eu costumo dizer que há realizadores que se concentram muito no diálogo com os atores, em como chegar a um determinado gesto desse ator, quase na orquestração do elenco, como se fossem músicos, numa orquestra, e que precisassem de atingir uma nota precisa. Eu não creio que seja assim que eu gosto de trabalhar. Acho que os atores têm liberdade para tocar, fazer os solos como eles quiserem, dentro de uma determinada abertura que eu lhes dou, e acho que a certeza de que cada ator fará a personagem que eu pretendo que esteja no filme começa nessa escolha, nesse casting, como quem diz, na decisão de que aquele ator ou aquela atriz faz aquele papel. Isso para mim, começa na escrita. Eu escrevo já a pensar nas pessoas em questão, o que quer dizer que tenho uma certa ideia, uma certa previsão de qual será o registro, qual será o tom. E muitas vezes, em conversa com eles nas preparações, decidimos que vamos para um caminho relativamente diferente, mas toda a direção, entre aspas, que eu faço dos atores é nessas conversas prévias, menos do que no próprio platô. A presença da Teresa Madruga foi para mim um grande prazer, porque é uma atriz com quem eu já tinha trabalhado, não como realizador. O primeiro filme em que eu trabalhei foi o Odete, do João Pedro Rodrigues, e a Teresa Madruga tem um papel muito importante nesse filme. Na altura tínhamos tido uma comunicação muito, muito, muito boa um com o outro. E a Leonor Silveira era uma atriz com quem eu queria trabalhar há anos. Aliás, eu adorava fazer um filme com a Leonor Silveira no centro. Tenho esse projeto mais ou menos assim, ser desenhado cá dentro ainda. Mas, curiosamente, a Leonor Silveira e a Teresa Madruga são atrizes extremamente importantes do cinema português, que trabalharam muitas vezes com os mesmos realizadores, e este é o primeiro filme que elas fazem juntas, em que contracenam uma com a outra. Isso nunca tinha acontecido, e foi muito divertido chegar a essa conclusão no próprio platô. Quanto à Joana Ribeiro, a Joana tem tido uma carreira incrível e ascendente nos últimos anos, cheia de hipóteses internacionais, que é uma coisa que nem sempre é usual dentro do panorama dos atores nacionais. Ela, graças a isso, tem uma versatilidade. Eu não estou a dizer versatilidade no sentido de Meryl Streep do termo, não acredito que um bom ator seja necessariamente um ator versátil. Não quer dizer também que ela não o seja. O que eu quero dizer é versatilidade no sentido de se adaptar a circunstâncias diferentes. E é uma atriz com uma generosidade enorme da própria dinâmica corporal. Ela fez das tripas de coração para que este filme fosse possível. Estava a gravar uma telenovela durante o dia e ia filmar connosco à noite. Isso quer dizer que dormia pouquíssimo tempo e nunca o entusiasmo dela
ou o perfeccionismo dela foi abalado. O, o que posso dizer do João Arrais é que eu não me imagino a fazer um filme sem o João Arrais. Acho que ele tornou-se... É uma espécie de segurança minha tê-lo por perto, saber que há uma personagem que vai ser feita por ele, porque isso quer dizer que ela vai ser bem feita e que eu vou poder descansar em relação a isso. Mas neste caso, Carlos, desculpa, neste caso ele faz mais do que uma personagem. Sim, ele faz 5 personagens, 2 mais importantes, a Joana Ribeiro também faz 4. O que eu acho que isso significa é que, apesar de parecer, de qualquer, por exemplo, a personagem do influencer, a personagem do paparazzo, parecem personagens secundárias, mas o que eu acho é que neste filme o João Arrais e a Joana Ribeiro têm os papéis protagonistas, entre aspas, na medida em que é deles a observação do que está a acontecer, porque na minha opinião o protagonista do filme é uma certa sociedade, é uma certa linha de pensamento, é uma certa fenomenologia que nós conhecemos das redes sociais, desta fama rápida e fácil que muitas vezes joga a favor, outras vezes contra os eventos em si, desde a rapariga que abraça um polícia numa manifestação e na semana seguinte está a fazer editoriais de moda, até casos como esses acho de encontrar imenso de memória, mesmo recentemente. Por isso o que eu acho é que eles representam esses dois polos da sociedade. A Joana faz as vítimas ou as presas, digamos assim, enquanto que o João faz os pontos de vista sobre o evento. E a personagem do Mathieu é muito mais uma personagem quase Andy Warholiana de uma figura que se desloca de quadro para quadro, muitas vezes mais ambígua, ou seja, é talvez a personagem mais ambígua e mais misteriosa da narrativa, justamente porque não tem esse peso de ter de representar um clichê dentro da sociedade, mas sim digamos que ser uma espécie de cerâmica que está moldável aos pontos de vista, a como as narrativas das outras pessoas vão mudando. O teu filme está de facto cheio desses pormenores, não é? Dessas referências. É muito interessante, até para aqueles mais atentos. É uma espécie de um jogo tentar encontrar ali o sentido alegórico e muitas vezes também um sentido mais iconográfico da cena. E o filme está cheio então dessas referências visuais que gostaria que nos falasses um bocadinho. Já falaste do Voltaire, mas também referências cinematográficas. Por exemplo, eu revejo ali... O Warhol para mim é mais importante, neste filme é mais importante do que o Voltaire. Uhum. Acho que o Warhol é uma das razões pelas quais a ideia do filme existe. Não que eu me tenha conscientemente inspirado em nada, mas acho que foi o Andy Warhol que inventou esta ideia da fama. Da fama? A fama, basicamente. Sim. Dos 15 minutos de fama, não é? Olha, esse era o título de trabalho da primeira versão do filme. Mas depois também há muitas, parece-me visíveis muitas referências visuais, e tu és um realizador que tem sempre muito cuidado com esses, muito atento a esses pormenores, muito atento com as questões visuais e também com as ambiências sonoras. O filme tem aliás, como os anteriores, tem um trabalho muito cuidado ao nível do design de som, quer as escolhas das músicas propriamente ditas, como a criação de uma atmosfera que de alguma forma convida o espectador a entrar um bocadinho nela. Queres-nos falar também um bocadinho sobre esse trabalho de pós-produção, de criar essas camadas visuais e sonoras para o filme depois ter este lado mais alegórico, mais surrealista, mais imersivo? Bom, eu acho que a alegoria é, acho que inconscientemente, a direção que eu mais vezes adoto, até porque acho que aquilo que eu faço é
em todos os filmes foi sátira, e como tal a sátira reveste-se. Eu acho que é um privilégio do ser humano poder trabalhar poder criar ficção, porque nós somos o único animal, o único ser vivo capaz de abstração, e como tal temos esse superpoder que é criar ficção, a possibilidade de criar ficção. E a ficção uma arma que nós temos a nosso favor, e que no cinema contemporâneo, a maioria das vezes, eu às vezes impressiono-me quase sempre pela negativa, pela forma como alguns filmes ou cineastas fazem a opção de recorrer a uma observação passiva daquilo que têm à frente, como se eles não existissem, como se bastasse a câmara, como se os factos por si só e a informação dos factos ao espectador fossem suficientes para passar uma ideia. Ou seja, ou isso é feito com uma sensibilidade, com uma curadoria exemplar, ou então o que nós estamos a fazer aproxima-se quase de um telejornal que não tem voz off, e na minha opinião é uma pena quando se perde essa oportunidade. É a oportunidade de distorcer, quer para bem ou para mal, aquilo que temos à frente. Porque é ao fazer essa questão do e se fosse assim, e se isto acontecesse, que nós estamos realmente a explorar a ideia no seu extremo, mesmo quando estamos a falar de documentário, não necessariamente de personagens fictícias e de situações completamente construídas. Por isso, o que eu acho é que a ficção, quando está apoiada na alegoria, torna-se muito mais sólida, muito mais forte, muito mais útil para a sociedade. Porque, de certa forma, aquilo para que o cinema serve, para além de ser como a literatura, que serve para entreter e educar, o que acontece com o cinema é que é uma arte absolutamente, é uma cadeira, é uma disciplina absolutamente incomparável no que respeita à perpetuação das ideias, à perpetuação, ao perpetuar dos momentos históricos, de quem somos nós em 2020, quem é que nós podemos vir a ser em 2023, não é? Colocarmos um filme nessa perspectiva é extremamente útil para a evolução da humanidade e para nós sabermos exatamente quem é que nós vamos ser em 2023. É certo que o registro do que está a passar sem a participação também é importante, mas eu pergunto-me se será uma responsabilidade do cinema, ou se será um gesto exclusivo do cinema. Acho que provavelmente não. Acho que provavelmente há muitas outras áreas da vida e do mundo, não necessariamente artísticas, que fazem essa perpetuação, que fazem esse registro, que fazem essa análise de quem nós somos neste momento sem a manipulação. Na minha opinião, a arte é manipulação. E acho que a alegoria para mim vem nesse sentido. Por exemplo, o meu mousepad é um Caravaggio, é o Narciso. Isto é uma alegoria para tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, uma imagem destas, a escolha que ele faz desta posição, desta personagem, a imagem específica que vem da mitologia, de uma figura que se apaixona pelo seu próprio reflexo, é absolutamente sintomática de centenas de outras coisas. Se eu fosse falar dessas centenas de outras coisas de uma forma factual e, ok, na sociedade existe isto, existe isto, existe aquilo, eu ia estar a perder toda a possibilidade de resumir poeticamente e de consolidar as coisas e de compactar as coisas dentro de uma só pedra preciosa. Há bocado estávamos a falar em dilapidação. Eu acho que é isso que a literatura, o cinema e muitas vezes a pintura são. Enfim, e este filme é também, parece-me claramente,
mais um trabalho onde esse teu olhar muito singular, que tem a ver com isto, com estas referências todas que tu vais acumulando, estas referências literárias, visuais, cinemáticas, iconográficas, musicais, vão ajudando a construir então esta composição muito complexa. Esses temas vêm ter contigo, ou és tu que vais à procura deles porque de facto intrigam-te e seduzem-te, porque depois consegues transpor isso de uma forma muito interessante para a tela. Aquilo que nós sentimos, os sentimentos que nós sentimos por aquele serial killer vão mudando muito ao longo do filme, não é? E a forma como nós olhamos para ele vai evoluindo muito, vamos sentindo também essa ambiguidade, nós, espectadores. Eu queria saber um bocadinho como é que esse processo é construído, como é que tu vais construindo isso? É algo mais intuitivo, que tem a ver com a tua forma também de ver aquelas personagens, ou se é algo mais construído, é algo mais planeado, metódico? Não é tão planeado quanto isso. Eu acho que porque todos nós temos a nossa sensibilidade que está intimamente ligada à nossa identidade. Eu creio que isso acontece de forma espontânea, tem a ver com as nossas próprias. É quase como um gosto musical, não é? Nós somos naturalmente atraídos para determinadas formas de composição, para determinados tipos de arranjo, e temos cores preferidas, temos essas coisas, mas não estamos necessariamente a pensar, eu agora vou trabalhar este lado das personagens porque é aquilo que em que eu normalmente me dou melhor. Não tem nada a ver com isso, eu acho que é uma coisa completamente subconsciente. Não digo inconsciente, mas subconsciente, porque é justamente porque faz parte, se calhar, da minha psique esse tipo de observação, esse tipo de olhar sobre os fenómenos. Quando digo fenómenos, falo, claro, em consequência, falo das narrativas. Mas a questão do desejo é intrínseca a todas as personagens que me ocorrem no mundo e a todos nós, entre aspas, a todos nós no dia a dia, na forma como nos relacionamos, na forma como existimos e como gerimos os nossos impulsos, porque somos animais eminentes, todos os animais são eminentemente sexuais e como tal a questão do desejo, no nosso caso que somos capazes, como eu disse, de abstração, de pensamento abstrato, ainda mais importante isso se torna na política, na arte, na forma como as coisas se desenvolvem, na maneira como nós preferimos um candidato político a outro, na maneira como e o fetiche, por exemplo, eu não acho que as minhas personagens sejam fetichistas, acho que há fetichização subconsciente em todos nós de todas as coisas. Não é a personagem que é fetichista, somos nós enquanto espectadores, vamos também entrando nesse jogo de querer saber mais, de querer espiar. Eu não devia dizer isto porque cada pessoa tem os seus segredos, mas uma coisa que eu gosto de fazer é de trabalhar para que o espectador se possa sentir às vezes um bocadinho desconfortável com o seu próprio sentimento em relação às personagens. Muitas vezes a personagem não é alguém com quem nós concordemos, mas o facto da personagem, do protagonista, do espectador se poder sentir atraído de certa forma por aquela personagem, a mim dá-me um certo prazer, meio perverso provavelmente, mas depende também do julgamento que se estiver a fazer do que é essa construção. Não acho que haja perversidade na construção de um universo paralelo que será um filme. Não se trata necessariamente de perversidade, nós estamos realmente a construir uma realidade autónoma com todas as coisas que isso implica, sejam elas boas ou más, sejam elas benignas ou menos, mas é muito interessante que uma pessoa possa dizer que aquela pessoa eu realmente é um bocado difícil explicar, mas
algo me atrai para aquela personagem, mas ao mesmo tempo não devia, porque aquilo não está correto, porque o mundo não devia ser assim. Ok. Muito obrigado, Carlos. Foi uma boa conversa. Estou certo que já temos uma limitação de tempo, mas foi uma conversa muito interessante. Estou certo que os espectadores que queiram ver o teu filme ou que acabaram de ver o teu filme vão gostar muito da conversa. Muito obrigado. Obrigado também pelo filme, para além da conversa. É uma enorme honra podermos exibir o teu filme em estreia mundial no Curtas. É Vai uma honra enriquecer. poder estreá-lo com vocês e ainda mais num ano tão complicado, tão difícil. Portanto, vocês estão todos de parabéns por terem conseguido que o festival seja possível, não é? E que possa acontecer. E desta maneira que eu acho tão interessante, que é podermos ver o festival noutras cidades, poder levar a programação ao público de outras cidades, pessoas que provavelmente não estariam disponíveis para ir à Vila do Conde. Obrigado, Carlos.